Eu estou iniciando sorrindo aqui, que pediram para eu iniciar sorrindo, hein? Uma boa tarde aos estudantes do primeiro ano. Acabaram de ter aula de biologia aí, né? E aí já discutiram algumas coisas muito importantes em ciência da natureza. Estava relacionada a efeito estufa. E essa aula aqui vai falar um pouco, continuar um pouco aí na aula de química, com a química ambiental. Mas, Jorge, aí eu lendo aí, olhando o tema da aula, me ficou uma pergunta assim, né? Porque os alunos saíram da aula de biologia agora, né? Estão retomando um pouco sobre o efeito estufa. E a gente já está discutindo química ambiental, certo? Certo. Mas olha o tema dessa aula. Assim. Acidentes nucleares, o poder do átomo. Gostei da ênfase na fala, Você hein? viu, né? Nossa, você Olha. está contratado agora para falar os títulos das aulas. Bom, mas a gente precisa ajudar os estudantes a fazer a relação aí desse tema com a química ambiental, né? Lembrando os estudantes que essa é uma habilidade de retomada, só que a gente já estudou o átomo lá no comecinho, a gente estudou sobre o átomo, depois a gente veio estudando sobre energia, e nas aulas anteriores a gente vem estudando sobre química ambiental. Toda a química ambiental dentro de diferentes visões. Então, a aula de hoje a gente vai colocar em prática o conhecimento que a gente tem sobre átomo, química ambiental e energia. Então, ele vai fechar um ciclo para a gente. E lógico, né, porque tudo tem um porém, puxando já para a gente para as próximas aulas. Nas próximas aulas, dando aqui um spoiler para os alunos, a gente vai falar de termoquímica. Então, é um assunto bem casado aí com o acidente nuclear. E você sabe sobre acidente nuclear, professor Fábio? Olha, você conhece? Bom, tem alguns, né? E tem estudantes, certeza que os estudantes também conhecem, e nós vamos ter a oportunidade de discutir aqui sobre esses, né? Dentro do ambiente usina e também externo ao ambiente usina, né? Exatamente. A gente vai ter uma visão ampla do que seria, na verdade, uma usina nuclear, o poder do átomo, como ela funciona e o que ela causa no ambiente, né? O que acontece com os acidentes nucleares no ambiente. Então, nas aulas anteriores, a gente já viu conservação de energia, lembrando que na usina a gente tem a transformação da energia, né? Térmica em elétrica, então entra aí no assunto que a gente já viu. Métodos sustentáveis, que a gente viu sobre extração de material. Um dos materiais utilizados na usina é o césio, ele também é extraído. Preservação da biodiversidade, né? Como que esse acidente ele pode impactar o ambiente, como que a química pode impactar o ambiente, como que eu posso ou não recuperar o ambiente. Lembrando que um acidente nuclear, ele traz a longo prazo outros impactos. E a gente viu também na aula passada acidentes em barragens, né? Foi até o momento que a gente discutiu muito sobre o Ariano, né? O Ariana Panella. Então, hoje a gente vai estudar sobre usina nuclear, acidente nuclear. Mas a gente gosta de saber o que o aluno tem aí na mente dele, o que ele já sabe sobre nuclear. Então, aí tem uma pergunta. Você já ouviu falar de algum acidente nuclear? Você conhece algum acidente nuclear? Tem alguns acidentes nucleares que são bem recentes, tem alguns que são bem antigos, mas sempre está falando deles. E se sim, qual acidente seria esse? Você conhece um acidente nuclear? Qual acidente nuclear você conhece? 2 minutos para vocês, alunos, puxarem aí na memória de vocês sobre acidente nuclear, para a gente conseguir interagir.
Parabéns, estudantes aí, e obrigado, professores, pela colaboração, muitas colaborações. O recorde aqui, se vocês me ajudarem olhando aí no chat, né? Acho que foi Chernobyl, né? Chernobyl é sempre a mais conhecida. Fukushima também apareceu, né? Sim, né? A gente comentando aqui, o Leonardo disse que foi esse o único acidente que ele lembrou, né? O Leonardo que veio com a professora Cíntia, né? Chernobyl, a escola Dr. Jovino Silveira, né? De Serra Negra. Esse comentário aqui também, Chernobyl, né? E aqui também temos aí a professora Gabriel do primeiro C respondendo aí, acidente de Chernobyl. A Hiroshima foi lembrado aqui também, de Fukushima, e sem contar o de Goiânia, foi o que o professor Alexandre mencionou aqui, né? Talvez os estudantes com ele. Mandar um abraço aí pro pessoal da escola Parque Ecológico, um abraço. E cadê o comentário aí do acidente? Estudantes da escola Parque Ecológico, coloquem aí para nós. Da escola Reverendo também, lembraram o acidente com o Césio aqui no Brasil. Com o Césio. Que legal. Interessante eles saberem desse acidente. Muitas contribuições. A aluna Raíssa, da escola Carlos Eduardo, de Itapetininga, falou de Fukushima. Muitos aqui, então muitos falaram sobre Fukushima, Chernobyl, Hiroshima, o acidente com o Césio. Obrigado, viu, estudantes? Parabéns aí a vocês por lembrarem. Bom, então nós ambientalizamos, né? Já temos aí a ideia do que nós estamos falando, né? Ideia de onde eles estão entrando, que área que eles estão. Porque o acidente mais conhecido mesmo é Chernobyl, mas o mais recente é em Fukushima, né? Na usina Daiichi, no Japão. Então, eu achei interessante o pessoal citar o Césio, que é um acidente que aconteceu no Brasil, em Goiânia, que também teve um grande impacto, né? Até hoje, a cidade ainda é monitorada. Muito bom, né? E aí, quando você comentou o poder do átomo, né? Átomo. Os estudantes acho que lembram de um filme bem famoso, em que um dos personagens segura uma reação nuclear na mão e diz: o poder do sol na palma da minha mão. Lembraram do filme? Mas lá o processo é outro, né? Lá é fusão. Nós vamos falar aqui sobre a fissão. Exatamente. Não confunda os nossos queridos alunos. Eu não lembro desse filme. Não lembro. Olha, eu acho que daqui a pouco aparece no nosso chat aí de que filme estou falando, hein? Se ficar aí fica no ambiente aí, vamos ver. São rápidos. Vamos ver se alguém responde. Vai rolar uma aposta de Pix aqui entre a gente. Aqui, pronto, já chegou. Professora Edjana, Homem-Aranha. É esse aí. Poxa, professora, você nem colabora com o meu Pix aumentar. Isso, muito bem, estão ligados, estão vendo que estão ligados, hein? Mas lembra lá que a gente estudou lá no comecinho sobre o átomo? Então, ele é o nosso astro de hoje, o átomo. Lembra que a gente estudou que o átomo ele era composto de prótons, elétrons e nêutrons? A gente viu sobre a eletrosfera, lembra que a gente viu ele na tabela periódica? Então, lembrando todos esses conhecimentos para a gente chegar hoje no que a gente quer estudar. Então, lembrando, o átomo é uma partícula microscópica, né? Microscópica, bem pequenininha, que é a base de formação de toda e qualquer substância. Então, toda substância que existe no universo, ela é composta de átomo. A eletrosfera se mantém conectada ao núcleo por força eletromagnética. Eles já estudaram isso com você em física, Fábio? Força eletromagnética, não. Vai entrar aí daqui a pouquinho, né, com então, o professor dele. Fiquem ligados aí na aula de física que a gente vai ver força eletromagnética, né? E radioatividade, que é o que pra gente vai ser o importante. O que é a radioatividade? É uma propriedade que alguns átomos possuem, tendo a capacidade de emitir naturalmente energia na forma de partículas e ondas. Lembrando que essas partículas elas podem ser a gama, a alfa ou beta, né? Mais para frente a gente também vai ver isso, ocorrendo o fenômeno do decaimento radioativo. Então, os átomos vão liberando energia e a gente chama de decaimento radioativo, que é quando o núcleo instável emite radiação, diminuindo sua energia para se tornar estável. Gente, todos os átomos, eles na natureza tentam se tornar estáveis, né? A última camada estável. Então, quando acontece o decaimento, ele está liberando um átomo ou energia, né? Para ele se tornar estável na natureza. E isso a gente chama de radiação, radioatividade, esse decaimento radioativo. Fissão nuclear, o professor Fábio ele já adiantou, né, para a gente. Tem dois tipos na natureza, fissão nuclear e fusão nuclear. O que acontece no Sol é a fusão nuclear.
quando os átomos se juntam. Aqui, no nosso estudo, nas usinas nucleares, a gente trabalha com fissão nuclear. O que é a fissão nuclear? É a quebra de núcleo grande, formando núcleos menores. Então, aí a gente tem um exemplo no desenho. O urânio, ele é um átomo grande, né? Aí tem 235. Ele vai jogar um nêutron nele. Para essa fissão acontecer, para a quebra do núcleo acontecer, eu tenho que jogar um nêutron nele. E quando eu jogo esse nêutron, ele se divide em outros núcleos, aí no caso no criptônio e no bário, para se tornar estável. Então, enquanto ele é urânio, ele não está estável. Então, eu jogo um nêutron nele, disparo mesmo o nêutron nele, e daí ele consegue fazer a fissão nuclear, que é a divisão do núcleo, e se transforma em criptônio e bário, que são 2 elementos radioativos estáveis. Então, qual é a intenção do átomo? Sempre procurar a estabilidade. E essa reação, ela libera energia. Então, quando eu faço a fissão nuclear, eu tenho uma liberação de energia. E é uma grande energia, que é o princípio das usinas nucleares, usar essa energia. Agora é sua vez, porque hoje a gente quer bastante participação dos alunos. Você conhece alguma forma de utilização da fissão nuclear? Vocês conhecem aqui no Brasil algum lugar que utiliza a fissão nuclear, ou no mundo mesmo, né? Algum lugar que usa a fissão nuclear, que usa dividir os átomos, além das usinas, se alguém souber outro tipo de utilização da fissão nuclear? 2 minutos para vocês. Muito boa contribuição. Olha aqui, olha, já chegou de imediato Angra, né? Foi a contribuição aqui do Pro Juliano, né? Comentando aqui sobre Angra, comentário da aluna aqui também, o Alexandre comentando aqui sobre Angra dos Reis, o aluno Alexandre. Angra também, lembrado pelo professor Valmir, professor André comentando aqui sobre as usinas nucleares. E aí a prof. Fernanda lembrou de bomba, né? Porque a ideia era sobre aplicação, né? Sim, sobre sim, faz parte, emprego, né? da fissão nuclear, né? Bomba é um dos empregos da fissão nuclear. Foi lembrado aqui também pelo Miguel, bombas nucleares, né? Suelen falou aqui também sobre Angra dos Reis, então o local onde utiliza, né? Então aqui também a Sueli, né? Comentou isso. A Érica, Angra dos Reis, usina Angra 1, já comentou aqui sobre Angra 1, né? Então o estudante tem mais de uma Angra, mais de uma usina em Angra, né? E aí, mais um aqui, comentário que eu separei, da professora, falando sobre Angra dos Reis, da aluna Pietra, da escola Raul Cardoso. Comentou aí sobre Angra dos Reis. Então, Angra dos Reis foi bem Angra dos citada Reis aqui. está bem citada, bem.
Então, a gente tem um exemplo de usina nuclear no Brasil, que é a Angra, como vocês já citaram aí, bem lembrado. Então, gente, só para lembrar que a gente está vendo fissão nuclear, mas eu não estou entrando profundamente no assunto, porque a intenção da aula é só mostrar a fissão nuclear que é utilizada na usina. Como se divide, como é feita a troca de átomos, íons. A gente vai ver mais para frente que, na verdade, isso é um conteúdo de 2º a 3º ano. Então, é só para citar, para o aluno saber, né, quando eu falar de fissão nuclear na usina, ele tem uma noção. Então, essa é a intenção de explicar a fissão nuclear. Por isso que a gente não aprofundou no tema. Usina nuclear, como ela funciona? Então, aí já aparece o processo de fissão nuclear. Então, o inicial dela é a fissão nuclear. Por isso que a gente tinha que citar ele antes, para não ficar tão aberto o tema assim. Então, o processo de fissão nuclear gera energia térmica na forma de calor. Esse calor é canalizado e transferido para a água, que vai se transformar em vapor. Uma coisa interessante na usina nuclear, ela não usa diretamente a energia térmica para fazer a energia elétrica, para transformar em energia elétrica. Tem essa transformação em vapor. E o vapor que vai girar a turbina e gerar a energia elétrica. Então, na verdade, eu tenho energia térmica, que é transformada em vapor, e esse vapor que faz as turbinas girarem e gerar energia elétrica. É meio parecido com o funcionamento da hidrelétrica. Na hidrelétrica, a queda da cachoeira faz a turbina girar e daí gerar energia elétrica. A gente vai ver sobre energia elétrica, hidráulica, hidrelétrica com o professor Fábio em umas próximas aulas, né, professor? Sim. Estou dando altos spoilers das suas aulas também. Na verdade, o conteúdo de ciência está bem relacionado, né? Sim. Geração de energia elétrica, vão discutir em física, né? Sim. Mas aí está lembrando bem, né, que a usina nuclear, né? Na verdade, um outro nome para ela é termonuclear, né? Então, porque, na verdade, ela libera energia térmica, que é usada aí para gerar vapor, e o vapor, sim, né? Sim. Gira o gerador eletromagnético que vai gerar energia elétrica, né? Sim, não é direto, né? Não é a térmica que gera energia elétrica. Na verdade, ela é transformada em vapor. Então, esse é o funcionamento de uma usina nuclear. A energia térmica, ela transforma em vapor e esse vapor é transformado em energia elétrica. Usina nuclear. O que ela tem dentro dela, né? Que faz essa mudança? O reator. E aí, o reator, quando acontece o acidente, é o que é mais citado, né? O reator tal explodiu, o reator tal superaqueceu. Então, o que é o reator? O reator, ele é um dispositivo que controla a fissão. A fissão, ela acontece de forma desgovernada, ela vai em todos os sentidos. Imagina que você tem ali uma bolinha de gude e várias outras ali na frente. Era um jogo antigo, né, professor Fábio? Os professores aí também devem conhecer. Fala de antigo, você fala comigo, né? Brincadeira, Por que né? será? Mas os alunos também devem conhecer o joguinho da bolinha de gude, que você joga uma bolinha e esparrama as outras. Então, a fissão é assim. Você joga um nêutron e esparrama os outros elétron, nêutron. Então, o reator, ele tem a função de manter aquilo ali organizado dentro de um lugar. Então, não deixa esparramar. Não deixa a energia ser perdida. Porque radiação é uma energia que a gente considera perigosa, né? Então, eu não posso deixar ela vazar. E eu não posso perder também. Uma das características da usina nuclear é não perder tanta energia para o meio. Então, quem faz esse controle? O reator. Então, ele controla a fissão, para ela não acontecer de forma desgovernada. O que tem dentro de um reator? Combustível nuclear. O mais usado é o urânio enriquecido. O moderador nuclear, né, que reduz a velocidade dos nêutrons. O refrigerador, que conduz o calor. O refletor, que reduz o escape de nêutron, ele não deixa o nêutron fugir do sistema fechado. A blindagem também, a blindagem geralmente ela é feita com chumbo, que não deixa sair nenhum elétron dali de dentro, nenhum nêutron, nenhum próton, não foge ninguém dali de dentro. E material de controle. O material de controle usado em Chernobyl foi o grafite. Então, na explosão, além de liberar o césio, também liberou grafite na atmosfera. Vantagem da usina nuclear. Temos aqui um defensor
da usina nuclear, né, Fábio? Ou da energia nuclear, né? Usina são outras histórias, né? Então, a gente tem aqui um defensor da energia nuclear, mas por quê? Qual é a vantagem da energia nuclear? Por que que eu vou preferir energia nuclear em relação ao ambiente? Lembra que a gente está falando de química ambiental, então a gente vai ver a vantagem dela no ambiente. É porque é importante, né, estudante? Você lembra que a gente já tem uma ideia do modelo atômico, aí agora você está usando uma aplicação prática aí, né, do conhecimento do modelo atômico. E aí você já está vendo uma problemática, né? Porque, como mencionou aquele desenho do reator, olha, tem água passando por Sim. material radioativo, né? Você tem aí próximo a locais onde tem água, tem emissão de vapor. Então, toda essa problemática precisa ser discutida, né? Então, a usina nuclear, ela vai agredir o meio ambiente? Como ela É. agride? Será que é como uma hidrelétrica que tem que devastar uma área gigantesca para construir? É uma energia limpa? É uma energia limpa. A nuclear também, ela não emite poluente. Porém, né, sempre lembro que eu falei para vocês, sempre tem um porém quando a gente fala em questão de energia. Então, aqui a gente vai ver as vantagens da usina nuclear. O urânio é um metal extremamente abundante no mundo, inclusive o Brasil é o maior reservatório de urânio do mundo, né? A gente tem bastante reserva natural de urânio. Poucas gramas de urânio geram muita energia, então eu preciso de pouquíssimo urânio para gerar energia. Uma grama de urânio, se eu não me engano, o Fábio pode corrigir os professores, gera uma energia equivalente para uma cidade de 1.000 habitantes. Então, é uma energia muito... Tem um alto rendimento, Tem né? um alto rendimento, isso. Não gera desperdício de energia, porque o sistema é fechado, né, para a radiação justamente não sair, então não tem desperdício de energia. Não emite gás poluente, que é muito importante hoje, lembrando do efeito estufa. Usinas nucleares são as usinas que ocupam menos espaço. Eu preciso de um espaço muito pequeno para construir uma usina. Tanto que países pequenos, por exemplo, como o Japão, a maioria da energia dele vinham de termonucleares. Eles tinham energia de usina nuclear. Depois do acidente, não foi mais. Mas antes do acidente, 80% da energia do Japão era de usina nuclear. Então, por quê? Não ocupa espaço. O Japão não tem muito espaço, é uma ilha, né? Aí vem a desvantagem, né? Nem tudo é vantagens nessa vida. Mas a maior desvantagem da usina nuclear é se ocorrer um acidente. Então, o acidente nuclear, ele contamina todo o ambiente à sua volta. E esse é o maior problema, a maior desvantagem, é ocorrer um acidente. E um acidente pode ocorrer se tiver um terremoto, como teve em Fukushima, se tiver mau uso de um dos reatores, se tiver um vazamento, se for desligada a energia que faz o resfriamento do reator. Então, tem várias variáveis para acontecer um acidente. Que usinas nucleares geram muito lixo radioativo e esse lixo tem que ser enterrado em caixa de concreto ou chumbo. Gente, não posso usar usina nuclear, material, lixo de usina nuclear e jogar no lixão. Eu tenho que ter uma caixa de chumbo protegida. Então, além dos acidentes, eu tenho lixo radioativo, como o professor Fábio citou, né? Às vezes ele pode contaminar a água. E aí a gente tem exemplos de acidentes nucleares. O mais conhecido de vocês é o de Chernobyl, que aconteceu em 86, né, o maior desastre que teve. Ele aconteceu na Ucrânia e até hoje Chernobyl não pode ser habitada, né, por causa do nível de radiação, e agora Chernobyl voltou para os noticiários, porque um dos reatores está apresentando novamente uma radiação acima. A gente teve o acidente de Césio, que os professores citaram, e Fukushima, que a gente também citou. Medidas adotadas nesses lugares. Chernobyl foi construído o chumbo em volta e concreto. O Césio, as cidades começaram a ter monitoramento e não podia mais jogar nada de produto radioativo no lixo. E Fukushima desativaram todas as usinas nucleares. Eles só estão com uma em funcionamento. Impacto no ambiente, né?
propensão ao desenvolvimento de câncer, contaminação do ambiente, mutação genética em animais de vida curta e contaminação da cadeia alimentar. Aqui tem uma sugestão de atividade para vocês, que é para construir um mapa mental. Então, vocês vão pegar todas as informações de átomo, fissão, fusão, acidente e construir um mapa para vocês. Podem mandar para a gente lá no Quimicando, que a gente publica lá para vocês. Então, quem mandar lá no Quimicando, a gente publica. E o que a gente estudou? Átomo, fissão nuclear, usina nuclear, acidente nuclear e impacto ambiental. Você quer despedir deles, professor? Claro, né? Um abraço aí a todos os estudantes, professores, obrigado pela participação, né? E vamos continuando avançando aí em ciência da natureza, juntos aí, estudando aí esses e outros temas aí dentro da problemática de geração de energia elétrica, né? E não deixe de avaliar a nossa aula também, né, Não Jorge? deixe de avaliar a nossa aula. Espero vocês segunda-feira que vem na próxima aula, hein, gente? Abraço. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.